Pessoal, deixa eu contar uma história pra você. Ela tá fazendo massagem aqui, ó. Ela tava contando que foi fazer massagem no senhor, né? De idade. A mão dela escorregou. O que aconteceu? Ele pediu pra eu fazer no pinto. Nossa senhora. Pesado. Lógico que eu vou postar. Aí chegou. Você gosta ou não? O quê? Não, fala sim ou não. De massagem? Fazer Não? massagem? Não. Por que não? E você, Rani, gosta ou não? Ele gosta. Aí, Pelegrino, seu irmão achou que miojo tinha vitamina, B12. Nossa senhora, a vida inteira comendo miojo, olha o que acontece. Jesus amado. Mas vamos lá, arrumar esse bichinho aqui. Pessoal, eu tô com esse ser humaninho de luz aqui, ó. Olha a carinha dela. Oizinho. E olha que interessante. Cá, conta pra eles o que você comia a vida inteira, vai, nos últimos anos. Aveia, ovo, muito ovo, frango, salmão, amêndoas, essas coisinhas. E é muito comum, gente, a galera que treina comer esses alimentos que são tidos como alimentos saudáveis. São alimentos que normalmente as pessoas utilizam para dietas de emagrecimento, para dietas de ganho de massa muscular, etc. Tá? Mas a gente precisa lembrar que quanto mais a gente come uma variedade de alimento, maior a chance a gente tem de adquirir uma hipersensibilidade a esse alimento. Exatamente o que a nossa musa fitness aqui adquiriu. E hipersensibilidade a esses alimentos, tá? As hipersensibilidades, elas estão sendo muito estudadas nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, porque estão muito relacionadas a alguns sintomas importantes dos pacientes. Então, desde de inchaço, que melhorou muito na Carol, alimentos que são hipersensíveis, então sempre vai melhorar alguma coisinha na sua qualidade de vida, certo? Enxaqueca, dificuldade de perder peso, sempre quando você tira um alimento que está te inflamando na sua rotina, a melhora dos sintomas, você pode ter até 200 sinais e sintomas, na verdade, só para vocês entenderem, pessoal. Toda vez que a gente vai criar uma estratégia nutricional, principalmente do paciente que já faz dieta há um tempinho, é extremamente importante você fazer um diagnóstico nutricional. E o diagnóstico nutricional, ele pode ser dividido basicamente em 3 tipos. Primeiro, uma alergia alimentar, que é quando você come, por exemplo, um camarão e trava aqui. Segundo, uma intolerância alimentar, que é quando você toma um copo de leite e vai direto para o banheiro. E você pode ter uma hipersensibilidade alimentar, que é exatamente isso que a gente detectou na Carolzinha, entenderam? Na hipersensibilidade, o sinal e o sintoma ele é quase sempre tardio. Então, você pode ter um pouco mais de fadiga, pode alterar seu perfil de colesterol, por exemplo, pode alterar alguns marcadores inflamatórios sanguíneos. Você pode ter dor de cabeça, pode piorar um pouco o seu sono, enfim. Em até 7 dias você pode ter um sinal ou sintoma de hipersensibilidade alimentar. Ou seja, se você está comendo um alimento durante muito tempo, é extremamente importante você entender como funciona esse alimento para você tirar e ir revezando, na verdade, o alimento. Um bom nutricionista ele faz isso. Ele faz sua dieta sempre em ciclos para evitar com que você não tenha hipersensibilidades. Muito boa noite, senhores. Cheguei aqui em casa e eu vi que ficou muito incompleto meus vídeos sobre hipersensibilidades, então eu vou tentar completar aqui com o que falta, tá? Então, primeiro, na alergia alimentar, o anticorpo de eleição é o IgE. Por isso que quem conhece um pouco de imunologia sabe, por isso que o sinal e sintoma é quase que imediato. Na hipersensibilidade ou alergia tardia, não. O IgG, ele pode demorar um tempinho, como eu falei, você pode ter até 200 sinais e sintomas relacionados às hipersensibilidades, mas o X da questão é o seguinte: por que elas ocorrem? Primeiro, quando você tem um alimento que você é hipersensível, que ele te inflama, vamos dizer assim, você não consegue escolher qual sintoma você vai ter. Porque eles são muito variados, vai depender da sua genética, vai depender do teu metabolismo, vai depender de outros fatores. Mas por que acontece isso? Porque por causa de uma síndrome chamada de Leaky Gut Syndrome. É um aumento da permeabilidade do seu intestino.
Aí começa a passar as proteínas mal digeridas desses alimentos do seu intestino para sua corrente sanguínea e você começa a produzir anticorpo ante as proteínas desses alimentos. Eu vou mostrar um teste agora alimentar para vocês entenderem como funciona, certo? Então é como se fosse uma doença autoimune, vamos dizer assim, né? Só que em vez de atacar o seu organismo, ele vai atacar as proteínas dos alimentos, que também está relacionado, pode estar relacionado também com piora de sintomas de artrite, pioras de artrose, enfim, várias outras doenças inflamatórias. Lembra que é um alimento que está te inflamando e esse alimento pode ser um gatilho quando você consome ele de maneira rotineira, tá? Por isso que quanto mais você consome um alimento só, por exemplo, como ovo todo dia, a chance de você ter hipersensibilidade ao ovo é muito grande por estar mostrando para o seu sistema imunológico as proteínas, o epítopo dessa proteína e assim formando toda a cascata de imunocomplexo e anticorpos, certo? Eu vou mostrar agora alguns estudos e um teste de hipersensibilidade para vocês entenderem. Mas aí você me pergunta como fazer parar com que essas proteínas desses alimentos corram para a corrente sanguínea e você pare de criar imunocomplexos e anticorpos. Primeiro, suspender os alimentos, para você parar de inflamar o seu intestino. Lembra que quando você consome aquele alimento, ele pode ser um gatilho de inflamação que vai ficar ali também no intestino. Segundo, dar alimento para as células intestinais se repararem, como glutamina, alimentos ricos em zinco, que também ajudam a melhorar a permeabilidade intestinal, só que principalmente tirar os fatores agressores. Se você come muito alimento industrializado, se você ingere muito álcool, se você ingere muitas farinhas, as farinhas no Brasil elas são contaminadas com micotoxinas, né? Tem um número aí, limite de micotoxinas para a gente ingerir. Isso também vai fazer com que o seu intestino fique inflamado. De maneira geral, comida de verdade, gente. Coma comida de verdade que não tem erro. Em 2, 3 meses, suas hipersensibilidades elas já começam a diminuir. Mas isso vai depender de cada caso também, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Tentei explicar o máximo que deu para tentar ajudar vocês. Agora eu vou dormir. Boa noite. Beijo.